Esse tema, quando eu estava pensando um pouco sobre ele, uma me vem a palavra ali, né, que eu acho que ela precisa um pouco de definição. Louvor, louvar. O que essa palavra de fato significa? Então, louvar significa expressar reconhecimento, apreço ou admiração por alguém ou algo, destacando qualidades, méritos ou ações consideradas valiosas. É o ato de valorizar positivamente, seja por palavras, gestos ou atitudes, como forma de reconhecimento e respeito. Então, louvemos a Deus, mostrando o nosso reconhecimento e respeito. E aí pensando como eu poderia falar sobre isso, como a gente conversar sobre louvar a Deus. É muito amplo, né? Cada um tem o seu jeito, mas teve um irmão, um mestre, e numa passagem aí em Mateus capítulo 6, ele veio nos ensinar esse louvor. Como a gente poderia fazer isso da melhor forma possível. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele não começou falando de pedidos, porque a gente sempre pede, né? A gente só sabe pedir. Vamos pedir primeiro, depois a gente agradece. Mas ele começou falando de relação. Vamos nos relacionar primeiro. E aí ele inicia Pai Nosso, já tirando, quebrando aquele Deus tão distante, né? O Deus punitivo, e chama ele de Pai, uma figura que é bem do nosso conhecimento, ou pelo menos a gente sabe do que se trata. Então é o pai que acompanha, pai que educa, pai que espera. E aí no livro Pai Nosso, o Espírito Meimei, ele nos lembra que quando Jesus nos chama a dizer Pai, ele dá uma lição muito importante para a gente. E nós todos pertencemos à mesma família, não é? Ligados por um único amor e pela responsabilidade de uns com os outros. Por isso, louvar ao Senhor não é apenas falar bem de Deus, é reconhecer Sua presença viva em nossa existência. Louvar é olhar a vida, inclusive as dificuldades, porque a gente passa por muitas delas no nosso dia a dia. E mesmo dentro dessas dificuldades, a gente falar com o coração que eu confio nele, eu confio em ti, Senhor, que tudo irá melhorar. E o profeta Isaías, há muito tempo, ele diz: Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Mas esse cântico, ele não nasce sem lutas. Principalmente quando Isaías disse isso, existia os povos estavam passando por muita dificuldade naquele momento.
E aí ele chama a esse cântico. Então, nasce de um coração que aprende a confiar, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Porque a gente sabe que a presença de Deus, ela pode ser percebida em muitos lugares, basta a gente olhar. No Emmanuel, em um livro, A Caminho da Luz, ele diz que a gente é, traduziu o nome de Deus para a natureza. Então, no sol que aquece, na água que corre, Deus está ali, nos dando a prova. Mas isso é tão natural para a gente ignora, né? O pássaro cantando. E olha que interessante, para gente que mora aqui fora, vocês sabem bem disso, muitas vezes quando eu falo com algum familiar no Brasil, o que me chama a atenção é um pássaro cantando ao fundo. E no Brasil a gente sempre tem isso, porque o clima favorece isso. Mas quem vive aí ou lá acaba se esquecendo disso, porque é muito natural, né? Então, no pão que chega à mesa, pelo trabalho esforçado e principalmente na proteção silenciosa que nos sustenta todos os dias, não é verdade? Os nossos anjos da guarda, que cuida dos pais e das mães, pode ser o avô ou a avó, e os pais que cuidam das crianças silenciosamente. Nós estamos ali fazendo a caridade. Então, para a gente louvar, a gente precisa educar mais o nosso olhar para as pequenas coisas ao nosso redor. E aí sair daquela queixa constante, né? Que é tão fácil entrar numa reclamação. Tô lá no trabalho, passo do lado de um colega que está reclamando, já entro naquele meio, e aí a gente começa a reclamar junto e fica todo mundo naquela confusão, ao invés da gente despertar para gratidão, de poder ter a oportunidade de ir para o trabalho, para poder trazer o pão. Então, quem aprende a agradecer, mesmo que um pouco, já começou a louvar. E dentro da oração que Jesus ensinou, essa é uma das partes que mais traz, acho que, dificuldade para mim, acho que para a grande maioria, né? E é santificado seja o teu nome. Jesus não apenas disse isso, ele exemplificou isso. Tá, mas pô, Jesus podia simplesmente ter ficado orando solitário, é isso, ele sabia divinamente, podia ficar em pensamentos elevados, assim como muitos fazem, guardados dentro do seu eu, mas ele preferiu santificar o nome de Deus. Como? Servindo, amparando, curando, acolhendo todos aqueles que cruzavam seu caminho. Então, ou seja, santificar o nome de Deus é fazer o bem
onde estamos. Então, cada gesto de paciência, isso é difícil, hein? Pelo menos para mim, é um esforço diário. Cada esforço de compreensão, entender que a criança é travessa, entender que aquele irmão que a gente cruza está num momento diferente da vida dele, que não é o mesmo que o seu. Então a gente tem que ter compreensão. Cada atitude de caridade, tudo isso é um louvor silencioso que sobe ao céu, porque a gente está na forma mais pura amando o nosso próximo, ou seja, o nosso irmão. Então, não santificamos o nome de Deus apenas com palavras bonitas, né? Tem gente que tem medo de fazer uma oração porque acha que não vai encontrar as palavras. Mas não são as palavras. Assim como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, é a intenção de cada palavra que é dita. E se a gente pegar essa oração dominical, ela é simples, ela é curta. A gente consegue fazê-la em menos de um minuto. Mas a gente decorou tanto que às vezes só sai palavras que não tem sentido nenhum. Não é verdade? Mas quando fazemos o melhor que podemos fazer no lugar onde a vida nos colocou, a gente já está fazendo diferente. Porque ninguém está no lugar errado. A gente está onde a gente deve estar, com as pessoas que deveríamos estar. Cada um ensinando e aprendendo um com o outro. Certo? Ou não? Esse próximo é difícil, né? Tem hora que testa a nossa compreensão. E quando Jesus ensinou a pedir, venha a nós venha a nós o teu reino, ele não estava falando daquele reino distante, que é o que a gente imagina, né? Que reino é esse? Será que é aquele campo verde, florido, com animais e ser humanos se dando super bem? Na realidade, ele está dizendo para a gente internalizar isso, começando no nosso coração, né? Construindo bondade, perseverando e fazendo o esforço diário, porque o reino não vem sem preparo. A gente precisa se preparar. A gente precisa internalizar isso, se tornar o homem de bem, como é dito. Porque assim como a luz só se torna visível quando encontra o meio em que é adequado para isso, a graça precisa do nosso sentimento educado também.
Então, louvar aqui é colaborar, é fazer a nossa parte, é transformar o lar, o trabalho e as relações em terreno fértil para o bem, que é onde existe bondade, ali o reino de Deus já começou. E aí, então, a gente já conversou bastante, né? Como louvar o Senhor todos os dias? É possível isso? A gente já falou várias coisas aqui que poderia ser possível, né? Então, praticando bem, sendo bons. Olha que simples, não é? Só fazer a bondade. A gente consegue 100% do dia praticando a caridade. Ah, mas eu não consigo levar sopa lá pro pessoal ali. Eu não consigo ir levar um abrigo, eu não tenho tempo para isso. Mas quem disse que isso ou só isso é forma de caridade, né? Caridade é cuidar do outro, principalmente de quem está perto de nós, ouvindo suas lamentações, que às vezes são muitas, que a gente liga no automático, né? Tá bom, já escutei um pouco, tá bom. Agora deixa eu falar aí. Quem nunca fez isso, né? A gente tem que expressar mais a caridade, talvez não colocando no mudo as lamentações, perdoando. É aqui onde o calo aperta, né? Perdoar. Cada um de nós já carrega um fardo gigantesco e a gente ainda quer carregar a mágoa dos outros. Meu Deus. Deixa que cada um cuida do seu problema. Só perdoa e segue a vida. Fácil, não é? Basta a gente querer. E quando trabalhamos com alegria, reconhecendo que o trabalho é bênção, não é? A gente acorda, tem a oportunidade, a gente está bem, vai lá, faz o nosso melhor e volta. E no dia seguinte, eu não quero ir mais para esse lugar, não. Mas aí, se a gente fica sem ele, aí entra um desespero. Eu sou um inútil. Meu Deus, eu não consigo. Eu não sei para onde vou. Em vez da gente brigar, reclamar, xingar, pensa como se no dia seguinte você não tivesse um trabalho para ir, porque ele é bênção. E digo mais, isso é o que a gente mais vai fazer em toda a nossa existência, trabalhar, tá? Ninguém vai descansar. Quando a gente soltar dessa roupagem aqui, aí é que o trabalho vai pegar. A gente tem que agradecer isso. Então, basicamente, o louvor não está separado da vida. Ele está misturado ao nosso cotidiano. Então, quem vive agradecendo, servindo, tentando melhorar, já está permanecendo em oração. Olha que legal. É bem simples, né? Louvar a Deus. Então, o louvor ao Senhor é reconhecer que Ele está em todo lugar e tudo pertence a Ele, inclusive as oportunidades de aprender, crescer e, como Ele é muito bom com a gente, recomeçar. Então, que possamos louvar menos com os lábios e mais com a vida.
E para encerrar, eu vou fazer o Pai Nosso um pouquinho modificado, mas que quer dizer a mesma coisa. Então eu vou pedir para quem quiser, quem puder, fechar os olhos, mantendo essa energia gostosa, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por nos ensinar. Pai nosso que está em toda parte, ajuda-nos a santificar o teu nome em nossas ações, que o teu reino de amor encontre espaço em nossos corações. Dá-nos hoje o pão do corpo e o alimento da alma. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, a compreender e a servir, e que nossa existência seja, Senhor, um louvor constante à tua bondade. Que assim seja.